Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre tecnologia na sala de aula. A prática tem sido adotada por educadores como forma de estimular o aprendizado. Mas para que isso aconteça, especialistas defendem o uso crítico das novas ferramentas tecnológicas. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Rafaela Esteves Godinho, especialista em educação à distância e integrante do GIS na UFMG, que é a Rede de Desenvolvimento de Práticas e Uso de Tecnologias no Ensino Superior. Olá, Rafaela, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, Denilson. Rafaela, a tecnologia pode se tornar uma aliada do aprendizado? De que maneira? Sim, na verdade, ela é uma aliada do ensino-aprendizagem, mas essa aliança, ela requer outras alianças, que é a aliança com a metodologia de ensino, mudanças de metodologia, o planejamento educacional. Então, para se utilizar uma tecnologia, uma determinada tecnologia, você tem que ver qual que é o objetivo do uso dessa tecnologia em sala, para qual situação de aprendizagem, em qual contexto, qual o meu público-alvo, meus alunos, os saberes desses alunos. Então, você tem que levar todo esse contexto em consideração para fazer o uso dessa tecnologia. E aí, sim, ela pode ser adequada dependendo dessas situações. Tem de haver toda uma integração com a proposta pedagógica, né? Não é simplesmente o uso por si só. Não se pode fazer esse uso por si só. Certo. Isso significa, então, que o celular pode... então não ser um grande vilão na sala de aula? Não, de forma nenhuma. Hoje o celular está aí, todos nós utilizamos desse artefato tecnológico e aí o uso dele agora é a gente estabelecer normas para se utilizar na sociedade. Então, hoje, em sala de aula, vai ter momentos que ele vai poder ser utilizado, momentos que não vai ser utilizado. Então, cabe a um combinado com o corpo docente e os discentes em sala, faça os combinados que nós chamamos na área pedagógica de uma proposta didática, se faz esse combinado e aí se utiliza dentro daquela pequena sociedade em sala de aula, de forma a atender tanto os professores quanto os estudantes. Certo. Agora, Rafaela, como podemos definir a tecnologia em sala de aula? É somente o uso de equipamentos eletrônicos ou é também uma prática? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a tecnologia em sala de aula, ela é uma prática, porque muitas vezes a gente fica ligado com o uso da tecnologia e muito ligado na internet, com acesso a computadores. Então, assim, as novas tecnologias são... A gente tem ideia de que tecnologia é somente eletrônicos, enfim. Exatamente. E, na verdade, não é. Então, a gente temos autores, por exemplo, Pierre Levy, ele trata muito disso. Então, a primeira tecnologia do ser humano são os sentidos do ser humano. Então, o meu olfato, o paladar, a visão. E esses novos recursos tecnológicos, eles vêm só no sentido de ampliar esses sentidos que nós temos, esses sentidos iniciais. Então, por exemplo, o quadro e o giz é uma primeira tecnologia que o professor pode utilizar. E temos também a lousa, temos o computador, temos o lápis, a caneta, temos diversos papel, caderno, livro, material didático, são tecnologias. São todas tecnologias. E todas elas a gente não precisa abolir o quadro e o giz para estar utilizando o computador. Vai ter momentos que vai ser adequado nós trabalharmos com o auxílio dos computadores, acesso à internet, e tem momentos que é crucial a gente trabalhar com o quadro, com o giz, no desenvolvimento de um raciocínio com os estudantes. Você nos contava agora há pouco exatamente um exemplo desse, de um professor que usava, naquele momento era preciso que o professor usasse o giz e a extensão toda do quadro, não é isso? Sim. Então, por exemplo, nós temos numa área de conhecimento, que é uma área mais exata, você tem todo um desenvolvimento de um raciocínio de cálculo. E aí o professor utiliza até 2 quadros em uma sala de aula ou uma parede com o quadro e ele inicia o raciocínio do cálculo no início e vai fechar no fim. Se nós utilizássemos um outro artefato, por exemplo, um slide, um data show, alguma coisa que projetasse, o raciocínio já viria pronto. Então, o tempo do raciocínio do aluno e o tempo que o professor desenvolve com o giz é mais adequado. Muitas vezes a gente está utilizando o giz do que ao invés de utilizar, por exemplo, um PowerPoint, uma apresentação em slides. Significa então que a tecnologia vai depender do contexto de ensino? Exatamente. Então, o uso da tecnologia ela depende do contexto e do sujeito.
Então, a gente tem contextos, tem situações de aprendizagens diversas, e nessas situações a gente tem uma intencionalidade pedagógica, ou seja, para essa situação eu tenho um objetivo de aprendizagem, eu quero que os alunos desenvolvam isso, isso e isso, e que eles desenvolvam também determinadas habilidades. Então, essa situação vai depender também do meu estudante. Se o estudante, quais as características desse estudante, daquela turma em que estou. Então, dependendo dessas características, aliada à situação, aos objetivos, à intencionalidade pedagógica, eu vou fazer o uso, então, dessa gama de artefatos tecnológicos. Certo. Agora, Rafaela, a tecnologia por si só não é a garantia de aprendizado, não é isso? Porque muitos gestores públicos acreditam que colocando uma lousa eletrônica ou colocando um computador em sala de aula, ou entregando tablets para os professores, isso por si só seria garantia de aprendizado dos alunos, mas isso não é bem por aí, não é? Não, exatamente, não é por esse o caminho. Então, nós hoje temos essa aliada à tecnologia, mas não só o uso dela que vai fazer com que os nossos alunos progridam no seu processo de aprendizagem. É ela aliada a uma formação do nosso corpo docente. Essa formação também, ela deve ser bem pensada, que é uma formação que deve levar em consideração os saberes dos nossos professores, aliado a esses novos saberes de pesquisas e tal. Então, tem que haver uma aliança nesse processo de formação, porque o nosso professor ele tem que ser considerado, ele tem vivências, ele tem saberes construídos na prática pedagógica dele, que nesse processo formativo deve haver essa aliança. Então, não adianta por si só utilizar novas tecnologias. O processo metodológico tem que modificar, então não adianta eu continuar com uma mesma turma em fileiras e ao invés de estar usando o quadro, eu começo a usar o data show ou a lousa digital. Essa disposição das cadeiras tem que mudar, o planejamento em sala de aula deve mudar, a criação da situação de aprendizagem, né? Como que eu vou trabalhar com esses alunos deve mudar, muitas vezes até o espaço. Sim. Não deve ser mais aquele. Então, não é o recurso tecnológico que vai aí ser ele só pode potencializar esse processo. Esse processo de aprendizagem ele pode até potencializar e aproximar da nossa linguagem dos nossos estudantes, mas ele não resolve, é uma série de outros fatores, inclusive do nosso corpo docente, inclusive além da formação dos professores, o investimento no piso salarial, investimentos de diversas ordens de infraestruturas das escolas, né, do contexto de violência. Temos aí diversos contextos e que, então, precisaremos de um aparato para isso. O recurso tecnológico por si só não vai garantir esse processo. Certo, Rafaela, vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Na sala de aula, a professora prepara a turma para os primeiros anos do ensino fundamental. O tradicional quadro ainda está presente, mas o aprendizado recebe a ajuda de novas tecnologias. Essa nova tecnologia é uma ferramenta muito importante para a aprendizagem dos nossos alunos. Eles vão para a sala de informática praticar tudo aquilo que é aprendido em sala de aula. Por ser uma coisa diferente, por ser um ambiente colorido, por ser um ambiente novo, chama muita atenção, eles gostam. E quando a gente associa isso à aprendizagem deles, os resultados costumam ser excelentes. O olhar curioso mostra que o computador é uma novidade para os pequenos. Aqui nessa escola da capital, os estudantes usam a tecnologia na busca pelo conhecimento. Depois que escrever a palavrinha, para a palavrinha passar aqui para cruzadinho, o que vocês vão fazer? Aperta o número. Aperta o número, o Enter. As aulas de informática também servem para ensinar português, matemática e as demais disciplinas de um jeito mais divertido. Mexer no computador é fácil e é legal. Nós temos lá no laboratório também um notebook que é para os professores usarem na sala de aula. E ele com acesso à internet, que aqui tem o wireless, eles acessam. E também temos um projetor do Proinfo, que tem o computador e o projetor junto. O professor leva para a sala e aí ele pode trabalhar com o aluno, levando a tecnologia para a sala de aula. O nosso trabalho com o blog, ele é mais recente, ele deve 2010 mais ou menos. Esse blog funciona assim, ele tem abas com cada ano e a gente vai postando para as professoras trabalharem com os alunos. Então o menino vai lá, ele trabalha, interage, às vezes ele deixa comentário dentro da sala mesmo. A gente teve um trabalho muito legal do feijãozinho, que os meninos colocaram lá as observações que eles faziam, eles comunicavam. Então ele é muito utilizado.
E também a gente deixa as atividades e ele pode usar na casa dele. No lugar do caderno, a tela do computador, para substituir o lápis, o teclado e o mouse. Desde 2007, com a chegada de computadores e a abertura do laboratório, os professores devem usar pelo menos uma vez por semana este espaço como um ambiente pedagógico. Na escola pública é muito difícil para a gente manter isso. A gente capacita o professor no horário extra dele, um horário de módulo, né? Um horário de trabalho fora da sala de aula. Né? A preocupação da escola em capacitar o professor é muito importante, porque chega professor sem saber mexer na máquina. Hoje em dia nós não temos mais nenhum professor que não sabe mexer na máquina. 2 patinhos, tá certo? Os alunos já chegam aqui sabendo, né? E se a gente inclui essa metodologia de trabalho na sala de aula, vai ser um trabalho mais significativo para ele. Agora, Rafaela, como adotar a tecnologia em sala de aula de uma forma crítica? Qual o desafio para isso? A gente tem esse grande desafio para os nossos professores em todos os níveis de ensino, né? Do nível básico ao nível superior. Porque hoje nós temos todo esse aparato tecnológico, nós temos as redes sociais que podem ser aliadas a essa tecnologia, nós temos a informática, né, os computadores, a internet e temos também essas tecnologias que já utilizávamos, o giz, o quadro. Então, o que a gente é interessante o docente analisar? Quais são as vantagens e as limitações de cada uma dessas tecnologias? E aí, diante disso, ver dentro do contexto da situação de aprendizagem que ele vai desenvolver, qual que é a mais interessante. Por quê? Porque vai depender, como eu havia falado, vai depender dos estudantes, esse público-alvo, qual que é a faixa etária, o que esses alunos interessam. Né? Então, eles são alunos que, por exemplo, gostam muito de jogos, e eu vi que eles desenvolvem muito com jogos. Por que não aliar, então, os jogos nesse processo? A gente tem a limitação, né, de jogos sem saber fazer uso, saber fazer escolhas. Então, o que o professor, na verdade, vai desenvolver aí um raciocínio pedagógico? O fato nem é ele só conhecer dessas novas tecnologias, é o raciocínio pedagógico que ele coloca para pensar qual dessas tecnologias utilizar. Então, a gente foca na escolha pedagógica do professor. Então, ele vai, assim, para ele fazer essa escolha, esse raciocínio, qual que é o meu público-alvo, qual que é o meu objetivo de aprendizagem, o que esses alunos precisam desenvolver de habilidades nesse contexto. Daí, então, se estabelece qual que é a escolha do melhor recurso tecnológico. Preciso seguir esses passos para lançar um olhar crítico Exatamente. sobre o uso dessa tecnologia, né? Exatamente. Como nós estávamos conversando sobre o uso da internet, porque está muito comum o uso em sala de aula, mas é preciso saber olhá-la criticamente, né? Porque a internet é um mundo de informações, mas é preciso que o professor transforme em conhecimento com os alunos, não é isso? Exatamente. Assim como a internet, se a gente faz uma pesquisa no Google, você tem diversos resultados dessa pesquisa. Qual que é a escolha? Quais são os sites confiáveis? Quais são os blogs confiáveis? Né? Então, a gente tem informações, diversas informações rápidas, mas não é o que está na internet são dados e, às vezes, informações. Mas a gente precisa transformar esses dados e informações em conhecimento. E aí a gente tem que fazer o quê com os estudantes? Construir conhecimento com os estudantes. E aí, nesse processo de construção de conhecimento, o nosso professor ele torna-se um mediador no processo. E o estudante, ele também faz parte desse processo, ele também traz informações. E aí eles podem, então, realmente construir o conhecimento. Não adianta aquele dado, ele tem que ser analisado. Então, é verdade o que está sendo colocado? De onde é a fonte? Sim. Né? Então, é preciso fazer pesquisas para se ter uma confiabilidade nessa informação que está sendo dada. E a informação por si só, ela não é conhecimento. Então, a gente tem um processo aí de dado, informação, conhecimento, né? Então, para chegar em conhecimento, precisa dessa mediação do professor, que é alguém que está realmente preparado para fazer esse processo, e ele pode estar nessa via de mão dupla aí, tendo uma forma de comunicação bidirecional. Porque a gente sabe que o estudante ele vem com conhecimento, o professor também vem, e é nessa interação professor e estudantes também, é que a construção do conhecimento pode acontecer. Bacana. Agora, Rafaela, de um modo geral, quais são os principais desafios para termos a tecnologia em sala de aula, para trabalharmos com a tecnologia em sala de aula? Olha, para a gente trabalhar, o principal desafio, eu acho que é esse desafio da formação do nosso professor. Né? É uma formação que é uma formação continuada.
Então, nessa formação continuada, é preciso pensar que como realizar essa formação também, né? O que deve ser considerado? Como que ela deve ser planejada? Então, a gente tem os nossos, na rede particular, os gestores da rede particular, os gestores da rede pública, pensar nesse processo formativo do nosso docente e que seja em forma que leve em consideração os saberes dos professores com esses novos saberes, nessa construção aí de novos saberes dos processos educativos. Agora, as condições de trabalho também dos professores é um outro grande desafio. Então, a gente tem hoje as condições de trabalho, as condições salariais, que a gente sempre tem que remeter a isso, porque as condições de trabalho, as condições salariais remetem para a motivação do professor. Então, muitas vezes, a gente pensa numa formação adequada, interessante, mas o nosso professor ele não está motivado. Então, ele não vai para aquela formação, muitas vezes, aberto para construir novas coisas, porque, infelizmente, ele tem uma vida, ele tem questões que ele tem que resolver, né, na vida dele, que ele precisa, então, tá aí. Então, a gente tem que pensar nessas questões de formação, questão salarial, infraestrutura das escolas. Então, tem que ter todo esse aparato para que a gente realmente consiga aí ter uma formação de qualidade e essa nova escola no século XXI. Né? Ok, certo, Rafaela. Eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Ok, obrigada. Confira agora a agenda da semana. Prêmio Educaminas para a Diversidade encerra as inscrições no dia 31 de março. A iniciativa é voltada para professores das escolas públicas e privadas da educação básica de Minas e pretende valorizar quem cumpre as leis educacionais que garantem a formação dos estudantes brasileiros com relação às histórias, culturas e vivências sociais de africanos, indígenas e afro-brasileiros. O Cineclube Uma Tela no Meu Bairro vai exibir nesta terça-feira o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Com a direção de Camilo Tavares, a produção fala sobre a influência dos Estados Unidos no golpe de Estado no Brasil em 1964. O filme mostra como John Kennedy e Lyndon Johnson se organizaram para tirar João Goulart do poder e apoiar o governo do Marechal Castelo Branco. Você fica agora com o Simpra em Movimento. O Núcleo Mineiro do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé, realizou na semana passada encontro no Simprominas para debater o papel das redes sociais no país. O convidado para falar do assunto foi o jornalista e blogueiro Luiz Nassif. Até hoje você tinha o modelo tradicional de grupos de mídia, que era muito seletivo, dava voz para alguns setores muito específicos, não dava para a maioria. Né? E por maioria se entenda movimentos sociais, as demandas regionais, as demandas associativas. Então eles tinham um mundo muito pequeno que exercia uma influência enorme na política econômica. Com as redes sociais, você passa a dar voz para muitos setores e a estabelecer formas de se contrapor a esse poder imenso dos grandes grupos de mídia. Para o diretor do Simprominas, Marco Eliel, discutir a comunicação é fundamental para ampliar a democracia no país. A comunicação ela democratiza, ela inclui pessoas no processo e, principalmente, ela tira o protagonismo da comunicação das 8 famílias que até então vinham dominando a comunicação no país. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.